Oi, vocês! Estou aqui no estádio do São Lourenço, vim para Buenos Aires com os meninos para assistir essa bela partida e mais do que isso, ver que o Santos não passou vergonha e me emocionar muito, muito, muito com a torcida. Meu Deus, que coisa absurda, que energia linda que foi assistir o jogo desse estádio, um belo estádio inclusive, muito bonito. Fiquei com inveja. Não é nosso. Mas mais do que isso, a gente viu o Santos não passar vergonha. Time escalado com voltas complicadas, né? Com voltas bem complicadas. Mike horrível. A gente viu um time, de forma geral, um coletivo bom, mas um individual bem falho. Tivemos um gol do Gabriel e no fim foi um empate. Segundo tempo volta muito melhor, com o Cuca fazendo mudanças que fazem sentido, trazendo oxigenação para o time nessa segunda etapa. E aí sim vimos o Santos muito mais próximo de ganhar do que de perder. E isso já é, acho que, suficiente para o jogo que a gente viu aqui. Bom, falando agora um pouquinho de forma mais detalhada, deixa eu encaixar vocês aqui, me desculpem a iluminação, tá? Eu ia fazer do estádio, mas fomos expulsos, depois fui para a zona mista. Neymar e Gabigol falaram, mas foi bem rápido e não deu para entender muita coisa também, porque... Gente, eu fui amassada na zona mista, tá? Os argentinos queriam chegar perto do Neymar, custava o que custar. E eu estava sendo amassada, juro por Deus. E ele falou muito longe de mim que eu não conseguia entender. Mas enfim, falando sobre o jogo. Acho que a escalação foi muito mais pensada. A gente vai falar sobre o Ananias não ter feito o jogo, sobre o Mike estar voltando. Foi um jogo que, na minha concepção, pelo menos, o Cuca fez uma previsão para mais experientes do que para mais jovens. E por isso que o Ananias não esteve presente nessa noite. Para mim, inclusive, pelo amor de Deus, que ele ganhe sequência, que ele tenha mais chances, no mínimo, né? Porque é um jogador extremamente completo, que foi muito bem. Mas, enfim, a escalação em si foi mais voltada para essa parte experiente, o que foi um problema, porque dos experientes a gente viu a volta de um Mike, a gente viu um Arão muito mal, novamente, a gente viu o Bom Tempo salvando o jogo, a gente viu o Gabigol fazendo um gol. Então, assim, os decisivos também salvaram na individualidade, mas o individual também cagou bastante o Santos. Para mim, um grande problema foi a lateral esquerda, a parte esquerda de forma geral. Então foi a parte mais baixa e onde mais foi atacada. São Lourenço conseguiu explorar com bastante facilidade a parte esquerda e tentando bastante jogo pela lateral. Meio campo, pouca coisa passou, muito por conta do Bom Tempo, mas eram muito lento, então a transição da defesa para o meio campo foi difícil, foi bem difícil de ver. Então o Santos não conseguiu ter tanto volume de jogo quanto eu gostaria, pelo menos quando a gente viu nos últimos jogos também, construindo pelo meio, pelas laterais. E essa parte foi uma deficiência na minha visão, era muito, muito, muito pesado. Bom Tempo conseguindo construir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, depois ele cresce ainda mais e aí o individual dele salva praticamente, jogando limpo, bonito pra cacete pelo Bom Tempo jogando. No ataque, o Neymar oscilou entre momentos bons e ruins. Eu acho que a parte de definição, né, a parte decisiva dele me chama a atenção de uma forma... É difícil falar essa palavra, mas displicente. Para mim, o Gabigol estava mais lúcido mais uma vez nessa parte de definição do que o Neymar. E para mim, o Neymar é muito, muito, muito gênio em passes individuais. Então, encontrar espaço, atacar o espaço, encontrar esses passes enfiados, eu acho que essa é a genialidade do Neymar. E fez diferença hoje, tá? Ele encontrou passes muito bonitos, mas falta a parte da definição, que eu senti muita falta. Enfim, o primeiro tempo que o Santos constrói, mas ainda assim luta bastante. Enquanto isso, a torcida estava botando fogo no estádio, gente. O Santos basicamente estava lutando tanto contra o São Lourenço quanto a sua torcida, porque a energia que vinha de dentro para fora era absurda. Eu me arrepiei, eu chorei, eu me emocionei de verdade. Era lindo ver o que estava acontecendo. Todo mundo cantando o tempo inteiro. Não é só aquele canto básico, mas uma melodia mesmo, uma cantoria muito bonita que só o futebol argentino pode proporcionar. E ver isso de perto com os meus olhos foi encantador de verdade. Foi de outro planeta. Deixo todos os meus parabéns, que a torcida deu um show à parte. Enfim, segundo tempo a gente vê com mudanças, como eu estava dizendo, o Cuca mexe cedo até, e consegue oxigenar esse time, como eu conversei com vocês. Sai o Arão, entra o Schmidt entra melhor, tá? Ele consegue, mesmo fazendo um básico bem feito. As mudanças causam esse efeito de oxigenação. O Rolheiser foi um puta... Nossa, desculpa, Rolheiser. Foi um puta ponto alto, tá? Pena que ele cansou e teve que ser substituído. Mas o Rolheiser é um puta ponto alto, principalmente na primeira etapa. Ele praticamente constrói tudo, a responsabilidade é inteira dele. Peço até desculpa por não citar ele antes, porque realmente me chamou muita atenção como ele puxou esse jogo pra ele. Se encontrou, honestamente, tá? Tem se encontrado dentro dessa nova posição, que é praticamente a posição do Neymar. Tem se encontrado demais, o volume de jogo dele absurdo, jogos limpos dele também, sabe? Realmente aparecendo em todas as partes do campo.
E aí, enfim, ele sai também nessa segunda etapa por conta de cansaço, ele não consegue dar conta, então também teve que ser substituído. E é isso, acho que as substituições fazem sentido justamente porque em um momento que o Santos está em baixa fisicamente, como sempre, o Santos cai muito fisicamente, né? Só que o São Lourenço também fez substituições à altura. Então ficou um jogo lá cá, depois o Santos consegue se impor mais, consegue construir mais de pé em pé, inclusive, fiquei bem surpresa com isso, tá? Com a construção de pé em pé, é muito raro que a gente veja o Santos fazendo isso. Eu vou andar com vocês porque isso aqui tá muito bonito, tá muito chato de deixar eu parada. Mas é isso, acho que as substituições fazem sentido. A gente viu o Matheus Xavier ganhando. Um ônibus está indo embora. Tchau, ônibus. A gente viu o Matheus Xavier ganhando espaço também. Então, esse é um ponto positivo. E eu vou ter que ir pra lá porque eu claramente vou ser atropelado por esse ônibus. Conseguimos ver o Matheus Xavier ganhando espaço. Acho que a gente tá vendo também, inclusive, o Cuca olhando para esses meninos com outros olhos. Enfim, a gente não passou vergonha. E eu acho que a gente ficou muito mais próximo de marcar do que o São Lourenço. O que mais que eu tenho de destaque dessa partida? Pra mim, bom tempo, Rolheiser, Gabigol pelo gol, mais pelo gol do que por outra coisa, tá? Gabigol, Brazão fez milagres debaixo do gol, falhou em um deles, infelizmente, mas fez milagres em um dos gols. Bom tempo. Ai, que saudade da Ananias. Tô pensando na Ananias agora que eu conversei com vocês. Na parte da frente, Rolheiser, no meio campo, bom tempo. Na defesa, nossa, Escobar. Jesus, Escobar e Mike. Gente, que situação que a gente vive, né? E eu assisti o jogo junto com os meninos que foram cortados do banco. Então eu vi o Gonzaga do meu lado pensando, podia ser você. Rincon assistiu o jogo do nosso lado também, eles ficaram na parte da imprensa, já que eles foram cortados. E aí foi Rincon, Lautaro, o Gonzaga. Imagina o Gonzaga vendo esse jogo e falando que podia ser eu também, né? Mike, horroroso. Um insulto a gente ter que ver o Mike a essa altura. Um insulto a gente ter que ver o Mike a essa altura. O Escobar desarmando o Neymar diz muito sobre o Escobar. O Neymar ficou bem bravo com ele também, mais uma vez, por conta dessas displicências bizarras do Escobar. Tá até difícil de achar ponto positivo, tá vendo? Eu acho que o coletivo se destacou muito mais do que o individual, honestamente. E é isso, meus amigos. É isso, eu acho que eu consegui... não tenho tantas coisas a falar sobre esse jogo porque o Santos não passou vergonha e foi um jogo meio morno nessa segunda etapa, né? Mas dava pra ganhar e isso entristece. Enfim, a experiência em si valeu muito a pena. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. Se você tiver a oportunidade de viagem à China, é bem quebradona em volta daqui, mas vale a pena assistir um jogo aqui, ou mais, principalmente como mandante. E mais do que isso, vir à noite, porque as luzes ficam acesas lá dentro. Gente, que ambiente. Bizarro, bizarro, bizarro. Agora eu vou chamar os meninos pra me despedir com vocês. Oi. Ó, esses aqui são os que topam as coisas, ó. Bonitinhos. Vamos, Brasil! Acabou, gente. Então é isso. Acho que isso foi a partida. Vocês têm algum destaque? Se eu vou falar algum destaque pra chegar nos 8 Peraí. Desculpa. Posso falar o meu destaque? Destaque é pra mim que tô passando frio do caralho nesse lugar, um vento que corta a alma. Ai, tirou muito saxofone palavrão, é foda, mano. Destaque, torcedor do São Lourenço. O busão bateu, mano. O busão bateu. Mano, grava ali, ele bateu. Mano, o busão bateu, galera. O busão bateu no portão, galera. Puta que pariu. Puta que pariu. Torce mesmo, não dirige bem. Gente, agora... O cara bateu na parede com a gente. Agora vamos falar, sério, destaque. Torcida, assim, parabéns pra todos os torcedores que vieram pra esse lugar, longe pra cacete, um frio do cacete, santistas. Mas, gente, a torcida do São Lourenço, eles não param de cantar 1 minuto. É bizarro. Um minutinho pra respirar. Não para. Surreal. Porém, quando o Gabigol brocou, ó. Silêncio. Não foi não, gente. Foi legal. Aqui. Eu tenho um vídeo. Assistimos ao jogo 3 metros ao lado dele. Nossa. O mais totoso da torcida. Pediu o quê? Você falou? Quando ele pediu Wi-Fi pra gente, eu quis dar meu cartão de crédito. Mano, quando ele pediu Wi-Fi pra gente, eu nem vi o que eles iam fazer, eu já me antecipei, só pra ele tocar no meu celular, não deu tempo. Isso é sobre o Aí ele Rincon, olhou pro meu celular e falou, esse aí eu já tenho. Eu falei, não. E quem tava do lado dele? Quem tava do lado dele é gênio da bola, só que ele não entendeu o que é a bola ainda. Eu falei Lautaro, o Gonzaga e João... o João Pedro, vocês falam de João Pedro, desculpas. Gente, é isso. Eu acho que falamos sobre o jogo, falamos sobre bastidores. Vai ter um vlogzinho em conjunto, né? Falou da comida? Não falei da comida, mas vai ficar pro vlog. Boa Vai ficar pro comida. vlog, isso. Aí é foda, já começou. Vai ficar pro vlog, tá bom? Mas boa comida daqui. Boa comida. Comidinha. Interessantíssima. Ele gostou muito da comida. Tá alimentado. Comi tudo, mano. Nossa, o Bom quê? pra cacete. O quê? Eu tô alimentado o dia inteiro, sabia? Mano, papo reto. Comi muito lá dentro, você Papo acredita? É mentira. Eu só comi o café da manhã, tô morrendo de fome.
Comi pra caralho lá, tá? Mas Gente, é isso, mó Se ela frio. estivesse no nosso palácio... ela Nossa, você ia ter ser comido limitada, horrores. Mas ia ficar sozinha. Foda. Deve estar cagando aqui. Gente, chega. Beijo pra vocês. É nóis, valeu, Tchau. tamo junto. Curte aí. Valeu. Se inscreve, tá? Até o Hype, Paraguai, etc. hein? Mentira. Eu que vou. Cara, ela tem uma história sobre o Paraguai, depois ela conta pra vocês. Surreal essa história. Chega, beijo.